Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que vai ao lar dos brasileiros de todos os estados do Brasil, através da Rede Vida, para mostrar, como sempre digo, o que é o poder nas suas diversas facetas, público, privado, da imprensa, sindical, acadêmico, cultural, esportivo, enfim. Através das figuras daquelas pessoas que detêm o poder, conhecer o nosso telespectador um pouco de como pensam, de como agem. Tenho hoje como convidado especial um queridíssimo amigo, editor-chefe de uma revista que eu admiro muito, de amplo conhecimento por parte de todos os empresários brasileiros, que é a América Economia. Além de editor de diversas outras revistas, o Index, por exemplo, Os Ganhadores, ele tem promovido debates através da sua instituição sobre os temas mais interessantes, alguns muito polêmicos, da atualidade brasileira, tendo candidatos à presidência sendo entrevistados, na sua revista conversam e escrevem, dialogam inúmeros representantes dos três poderes, razão pela qual vou conversar hoje com um diletíssimo amigo, grande editor, grande economista, que é Agostinho Turbial. Meu caro Agostinho, prazer, uma honra de tê-lo aqui. A honra é toda minha, um prazer enorme. E estar diante do senhor, que é uma entidade a nível nacional e internacional, é uma responsabilidade muito grande. Diria o seguinte, que essa entidade você só faz porque é um grande amigo. Os amigos sempre são extremamente parciais quando falam a respeito dos seus amigos, né? Eu agradeço muito a gentileza. Agora, Agostinho, eu queria que você falasse um pouco sobre como é que você consegue ter uma revista com tanta eficiência e com uma temática tão atual para todos os empresários brasileiros, como a América Economia, e ao mesmo tempo trazendo muitos acadêmicos a escreverem na revista, que é fundamentalmente por ser sobre economia, que é a sua principal preocupação profissional, consegue fazer com que o mundo acadêmico e o mundo empresarial consigam estar presente naquilo que você apresenta. Obrigado, doutor Ives. Na verdade, doutor Ives, o mundo da comunicação ele vem sofrendo várias transformações. O Brasil participou recentemente, nos últimos 10 anos, de uma grande mudança, porque a comunicação ela tinha uma relação com a economia muito forte aqui no Brasil. Eu me refiro aos tempos de grande crescimento da economia, onde as indústrias, o comércio, os grandes negócios se utilizavam da comunicação de uma maneira brilhante, uma maneira muito forte. É evidente que com a chegada da economia diferenciada pela questão digital, a comunicação no país mudou muito e essa mudança afetou alguns negócios. Essa mudança eu atribuiria, em primeiro lugar, se pensou que o digital pudesse resolver todo o problema da comunicação, e não é verdade. O digital é um processo de entrega, é uma das maneiras da entrega da comunicação. O que nós reputamos hoje na nossa revista, principalmente a The Winners, né? Hoje a América Economia ela é só digital na América Latina, a gente nem está distribuindo ela mais no Brasil, no formato convencional, por conta de que ela perdeu o sentido do direcionamento sobre o tema da economia. A economia é discutida de manhã num programa de rádio, à tarde, à noite num jornal e à noite em uma revista mensal. Ela sofre por falar de uma economia que está sendo alterada a todo momento, todo dia. Então, o que nós desenvolvemos dentro da nossa plataforma foi um conjunto. E esse conjunto oferece tanto a parte digital, como a parte impressa, como a parte de eventos, como o senhor bem disse, trazendo as pessoas para debater. Presidente da República, pessoas do mundo econômico, os empresários. Isso tem sido muito bom, porque a troca da informação dentro do mercado é que oxigena o mercado. O mecanismo de irrigação da economia é ele próprio. Né? A expectativa da mudança no Brasil, e até faço um pequeno
adendo aí à colocação que o senhor fez, é que o Brasil está sofrendo uma grande transformação, não só na comunicação. Qual seja, o papel do Estado com relação ao papel da sociedade, ele está sofrendo uma alteração muito importante. A sociedade está percebendo a necessidade de que ela própria deve fazer o grande papel da mudança. O Estado, hoje, não consegue nem deve mais se envolver nesse mundo moderno que está instalado. E na comunicação isso está acontecendo. Então, o que nós percebemos é um mundo diferenciado, onde a comunicação passa a atender especificamente setor por setor. Os advogados têm seus caminhos, os industriais, o comércio, e agora vem uma comunicação espontânea, gratuita, disponível no Google, em todos os lugares, né? Os jovens, por exemplo, eles não pagam pela informação. Eles buscam o que precisam naquele momento. Agora, o que eu sinto de diferencial na sua revista, Agostinho, porque de vez em quando também tenho dado uma modesta contribuição, o que me impressiona é o seguinte, e eu estou absolutamente convencido. Primeiro, comunicação é dinâmica. Em matéria de economia, em comunicação, eu nem diria que é diária, ela é instantânea. A qualquer momento pode haver um fato que modifique por completo. Mas é que você consegue colocar na sua revista algo que impressiona. Porque é indiscutível, os fatos acontecem com velocidade. A comunicação tem que ser apresentada, digamos, os caminhos que a economia vai tomando, as linhas de mercado, uma bolsa que explode por um fato novo, no dia seguinte uma desvalorização que não se esperava, uma briga entre países. Mas é que há regras econômicas, há regras conceituais, que elas não estão disponíveis e não são fatos de mudanças instantâneas ou diárias, que é a discussão da grande temática da economia, dos caminhos que a economia vai tendo no futuro. E você consegue colocar na sua revista, pela qualidade dos autores que você leva para escrever, a discutir aquela grande temática não de uso e de consumo diário, mas aquela que representa diretrizes para o futuro. Isso é o diferencial da sua revista. A gente procurou, doutor Ives, a grande mídia que a gente chama, e hoje a mídia ela é universalizada, né? A grande mídia tem uma limitação, que a gente pensa que não, mas ela tem uma enorme limitação, que é o tempo. Ela tem o tempo, a instantaneidade e o custo da operação dela em relação à grandiosidade dela. Ou seja, o tempo, a grandiosidade, a necessidade de trazer matérias específicas de algum tema. E nós optamos por mostrar um pouco da história, um pouco dos fatos que o nosso leitor, o brasileiro em particular, e também a nível internacional, porque nós enviamos a revista para 49 países, em formato impresso, digital e no aplicativo. Então, nós procuramos mostrar um pouco mais da história. Eu até gosto de comentar, é um tema que é pertinente à nossa vida, e eu me considero um republicano. Recentemente, a gente observou que um ex-presidente da República, ele havia sido acometido de um desvio padrão de interpretação de parte da sociedade, até de parte do poder da sociedade, o poder instalado, de uma maneira injusta. Então, a gente foi para uma decisão de comitê editorial tratar do tema. E tivemos, eu tenho que admitir isso, tivemos o privilégio de ter sido os primeiros dentro da mídia menor, vamos chamar assim. A mídia menor para nós é a mídia que não é a mídia de escala nacional, ou seja, nós não temos uma tiragem como tem os grandes jornais, como as grandes revistas. Mas o mecanismo digital nos dá a mesma eficiência e qualidade se o conteúdo for bom, se o conteúdo for de interesse da sociedade. Então nós fomos e observamos, aí conversando com vários amigos, observamos que esse ex-presidente não estava sendo tratado corretamente dentro do nosso próprio país por uma corrente de pensamento de brasileiros, que a gente não está aqui para dizer se estão certos ou errados. A história é que tem esse papel e fez e mostrou, estava errado. Então a gente vai buscar sempre grandes temas que possam oferecer à sociedade uma reflexão. O que nós percebemos hoje é que o Estado federal, o Estado estadual, 27, e o Estado municipal, cerca de 6 mil, esses três estados, Estado federal, Estado estadual e Estado municipal, eles não conseguem pagar, entregar e fazer o que está na lei, porque o Estado ficou muito engessado dentro do processo.
E aí nós procuramos mostrar o mercado de uma outra maneira, com temas, inclusive, como o senhor tem acompanhado, nós convidamos aí num conjunto de homenagens, nós observamos que o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ele fez um trabalho extraordinário, mas não só com Portugal. Ele fez em Portugal, mas virou uma referência dentro da Europa, uma referência para o mundo. Quer dizer, um homem que tem o perfil do estadista, que é o que o mundo mais precisa. A gente fala muito de líderes, né? Líder é um nome que se dá a um grande estadista. Eu costumo dizer que é uma derivação. Estadista é aquele líder natural que enfrentou um problema de ordem absolutamente maior e foi chamado depois de líder. Então, Marcelo Rebelo de Sousa é um presidente que é uma referência mundial. É nesse caminho que a gente foi buscar essa homenagem. O senhor nos permitiu a honra, como jurista da década, por conta do trabalho que o senhor fez, Dr. Geraldo Alckmin, vamos homenageá-lo também agora como um governador estadual da década, o ex-presidente Michel Temer também e outras pessoas, porque nós entendemos que o reconhecimento é uma maneira de compensar a dedicação do trabalho desses homens de vida pública. E aí eu considero isto como caminho, essa vertente é algo admirável. E o Marcelo, eu pessoalmente tenho uma grande admiração, e dos três grandes constitucionalistas da realidade portuguesa dos últimos 30 anos, Canutilho, Jorge Miranda e Marcelo, aquele que tinha uma visão mais prospectiva, uma visão de futuro, indiscutivelmente é o Marcelo. Canutilho é um constitucionalista extraordinário, trabalhou na Constituição de 76 de Portugal. Jorge Miranda, na mesma cidade onde eu sou catedrático da Universidade do Minho, que é Braga. Mas o certo é que o Marcelo, além de ser um grande constitucionalista, tem uma facilidade de comunicação muito grande e ele tem uma visão prospectiva por ser político e, por essa razão, inserido na União Europeia, uma visão universal dos problemas mundiais. Eu acho que essa homenagem que você vai prestar é uma justiça homenagem, uma das mais belas intelectualidades de Portugal no momento. Vamos agora aos nossos comerciais. Ótimo.